crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, crianças! Hoje nós vamos estar, aprendendo mais da palavra do Senhor. Uma lição que tem muito a ver também com a outra lição que a gente estudou, tá certo? A nossa lição de hoje é sobre Moisés, isso mesmo. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, vamos fazer oração, não é mesmo? E hoje, quem vai fazer a oração é? Eu, tia, eu que vou fazer oração. Vamos lá, né, Lili? Senhor Jesus, estamos aqui para te pedir para abençoar a nossa aula hoje. Que possamos guardar tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Abençoa todas as crianças. Amém. Amém, né, Mili? Amém, né, crianças? Que nós possamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor no dia de hoje. Bem, como eu falei, né, a nossa lição de hoje fala sobre Moisés. E o nosso memorizando se encontra no livro de João 8,36, que fala: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Isso mesmo, porque nós sabemos, né, que nós só seremos livres verdadeiramente em Jesus! Isso mesmo, só seremos livres verdadeiramente em Jesus. Pois é. E agora vamos iniciar, né, a nossa historinha. Mili, você lembra qual foi a nossa última lição? Foi sobre José, tia. Isso mesmo, foi sobre José, né? E você lembra, Mili, que ele tinha vários irmãos, né? Que os irmãos fizeram mal contra a vida deles e mesmo assim ele perdoou, não foi? Pois é. Os 12 filhos de Jacó, eles deram origem às 12 tribos de Israel. E eles ficaram poderosos e se espalharam por todo o Egito. Mas sabe o que aconteceu depois? Um faraó que não conhecia José, ele chegou no Egito e começou a escravizar o povo. Foi, crianças, começou a fazer mal ao povo de Deus. Isso mesmo, que triste, né? Que fez com que aquelas pessoas começassem a trabalhar para construir grandes cidades. Isso não agradava a Deus. E o rei mandou, sabe o que, Mili, que fizessem? Que matassem todos os filhos dos hebreus que nascessem. Isso mesmo. E ordenou que todos os meninos que nascessem fossem jogados. Sabe onde, Mili? No rio, tia, no rio Nilo. Isso mesmo, fossem jogados no rio. Mas Deus ouviu o clamor do povo e resolveu enviar o quê? Um libertador. Isso mesmo. Naquela época, naquele período, Joquebede e o seu esposo tiveram um filho e escondeu aquele filho por 3 meses. Depois, a mãe dele levou ele, colocou no cestinho e colocou no rio. Isso mesmo. E Miriam, a irmã de Joquebede, ficou ali olhando para ver quem que iria pegar o bebê. E a filha de Faraó estava se banhando no rio. Quando ela viu aquela criança, ela resolveu que ela iria pegar para criar. E Miriam falou com ela que se ela quisesse, que encontraria uma mulher para cuidar daquela criança enquanto era pequeno. E sabe o que foi que Miriam fez? Chamou a própria mãe dele para ir lá e cuidar daquela criança. Foi a mãe de Moisés. Ficou ali cuidando dele enquanto ele estava pequenininho. E além disso, crianças, ela ainda recebeu por isso. Isso mesmo, porque a filha de Faraó não sabia que ela era a mãe. E eles tinham o costume de pagar para alguém cuidar, né, daquela criança.
Então, tia, Deus cuidou de tudo, não foi? Isso mesmo, porque Deus, ele sabe o que faz, né? Ele tem planos maiores do que possamos imaginar, né, Milly? Verdade, tia. Pois é, depois que ele cresceu, Milly, ele foi morar lá na casa de Faraó, que adotou ele. Ele cresceu ali, no meio dos egípcios. E ele saiu para visitar o seu povo. E ele percebeu a situação que o seu povo estava vivendo, né? O povo hebreu, de escravização. E você acha, Milly, que ele ficou como? Eu acho, tia, que ele ficou muito triste com a situação do Isso povo. mesmo, né? Muito triste a situação. E ele cometeu um crime, foi. E ele ficou tão indignado que ele fez algo sem pensar direito. Ele viu um servo do rei maltratando um hebreu. E sabe o que ele fez, Milly? O que, tia? Ele matou aquele egípcio e teve que fugir, porque o rei ficou sabendo e não ficou nada feliz com ele. E ele, Milly, foi para a terra de Midian. Lá ele se casou e ficou lá, cuidando das ovelhas do seu sogro. Mas um dia, criança, sabe o que aconteceu? Moisés conversou com Deus. Ele deve ter ficado muito feliz, né, tia? Isso mesmo, né? É um privilégio conversar com Deus. E sabe como foi que Deus apareceu para ele? Numa sarça, tia. Isso mesmo, ele apareceu numa sarça que queimava, mas não se consumia. Isso mesmo. E Deus falou com Moisés que ele havia sido escolhido para salvar o seu povo, para libertar o seu povo que estava no Egito sendo escravizado. Que tarefa difícil, tia. Isso mesmo, que tarefa difícil, né, Milly? Muito difícil mesmo. Moisés voltou para o Egito e encontrou o seu irmão. Você sabe qual era o nome do irmão dele, Milly? Arão, tia. Isso mesmo, Arão. E Arão foi juntamente com ele para conversar com o rei, para falar, né, o que Deus havia falado com eles. Mas vocês acham que o rei ouviu eles? Falou para que eles saíssem de lá e que ele ia continuar escravizando o povo. Isso mesmo, crianças. Que triste, né? Muito triste. Foi aí que Deus começou a enviar as pragas. Vocês lembram das pragas? Vamos ver quais foram as pragas. A primeira praga que foi enviada foi a da água. A água virou sangue. Imagine, crianças, a pessoa abriu uma torneira, não tinha água limpa, era sangue. Ia no rio, tudo sangue. Que horrível, não é? Ai, meu Deus, socorro, socorro, eu não gosto de sangue, eu estou com sede. A segunda praga foi a praga das rãs. Quem de vocês aí tem pavor a rã? Não gosta nem de ver de perto nem de longe? Pois é, eles tiveram que ver muitas e muitas e muitas rãs. Que sufoco, né? Socorro, socorro, me tira daqui. A outra praga foi a praga dos piolhos. Imagine, crianças, que em todo lugar as cabeças das pessoas cheias de piolhos e aquela coceira. Pois é, isso mesmo que aconteceu, piolho para todo lado. Que horrível, né? A outra praga foi a praga das moscas. Imagine, crianças, às vezes a gente vê uma mosquinha e a gente fica estressado porque quer que a mosca saia. Agora imagine um monte de moscas. Foi assim que aconteceu, um monte de moscas. Sai daqui, essas moscas feias. Vieram a morte dos animais. Imagine o prejuízo que muitos tomaram, seus animais tudo morrendo e não poder fazer nada. Muito triste, né? E ainda assim, o coração de Faraó continuava endurecido. Isso mesmo. Depois
veio a praga dos tumores. Isso, as pessoas começaram a apresentar feridas no corpo, um monte de tumores pelo corpo e não sabiam o que fazer, não tinha remédio, porque foi Deus que tinha ordenado isso acontecer. Meu Deus do céu, tia, que situação difícil. Pois é, Mi, que situação difícil, né? Pois é. E veio mais, viu? A outra praga foi a de chuva de pedra. Imagine só, crianças, que caía pedra do céu ao invés de água. Isso, eles tiveram que suportar isso. Imagine a correria que não era quando começava a cair essa chuva. Todo mundo tinha que tentar se proteger. E mesmo acontecendo isso, o faraó continuava com seu coração endurecido. Isso mesmo. Socorro, socorro, me tira daqui. Pois é. A outra praga foi a dos gafanhotos. Encheu de gafanhoto por todo lugar, comia toda a lavoura e eles não tinham nem alimento direito, porque os gafanhotos consumiam tudo, crianças. Era muito difícil, né, tia? Isso, né, Meli? Que situação mais difícil. Pois veio a outra praga, que foi da escuridão. Vocês gostam de escuridão, crianças? Imagine agora vocês num lugar todo escuro. Tia, quem apagou a luz? Tá tudo escuro, não tô vendo nada. Pois é horrível um lugar todo escuro. A gente não consegue alcançar nada, não sabe o que está na nossa frente ou nem atrás. É muito ruim ficar num lugar escuro, né? Pois é, eles enfrentaram uma grande escuridão. Isso mesmo. Não tinha dia porque tudo era escuridão. Que horrível, né? A última praga foi a morte dos primogênitos. Todos os filhos primogênitos iriam morrer. E você sabe, Miriam, o que é primogênito, né? Sei, tia, é aquele que nasce primeiro, né? Isso mesmo, né? Que a gente estudou na última lição. Então, todos os primogênitos iriam morrer. E os egípcios sofreram muito com essa praga. E Faraó, vendo o seu povo sofrendo, resolveu libertar os egípcios. Mas não pense que foi tão fácil assim, né? Faraó depois perseguiu-os, mas Deus deu livramento ao seu povo. E Deus tirou todos os obstáculos que tinha na frente do seu povo. Vocês lembram da história, né? Que Moisés, com um cajado, conseguiu abrir o mar e o povo passou. Por quê? Porque Deus estava com ele. A mão forte do Senhor estava com Moisés e por isso ele foi o grande libertador. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e lembrar que tudo o que aconteceu foi Deus que permitiu e que Moisés só se tornou libertador porque ele tinha Deus, que era a mão forte na vida dele, que fez com que ele libertasse os egípcios. Gostaram da história de hoje, crianças? Que vocês possam guardar no coraçãozinho de vocês e lembrar que nós também somos chamados para libertar vidas, né? Quando nós falamos do amor de Jesus para outras pessoas, nós estamos fazendo assim como Moisés, que salvou aqueles egípcios. Então fale do amor de Jesus para as pessoas, porque você vai estar sendo usado pelo Senhor para libertar pessoas das trevas, tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, crianças. Até a próxima aula.